Muito boa tarde a todos que estão conectados através do satélite Amazonas ou internet nos diferentes países, lá em Topo Chico, Monterrey, México, onde se encontra o missionário Miguel Bermúdez Marim e todos os irmãos ali presentes na congregação que pastoreia o reverendo Hugo Rodrigues e também todos que estarão escutando e lendo esta atividade para essa ocasião de hoje, sexta-feira, 13 de outubro deste ano 2023. O tema que temos para hoje é o regresso dos cidadãos celestiais à casa do Pai, que foi pregado domingo 29 de janeiro de 2017, aqui em Cayey, Porto Rico. Ele usou a escritura de Levítico 25, de 8 a 13, e também nos leu Isaías 61, versículo 1 ao 3. E vamos ler no livro do Apocalipse, no capítulo 6, versículo 12. Apocalipse capítulo 6, versículo 12. Olhei quando ele abriu o sexto selo. Houve um grande terremoto. O sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira, sacudida por um vento forte, deixa cair os seus figos verdes. O céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Os reis da terra, os grandes, os chefes militares, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, pois é vindo o grande dia da sua ira. E quem poderá subsistir? O regresso dos cidadãos celestiais à casa do Pai. Podem sentar, por favor. Nos diz no livro dos selos, na página 364, como na metade da página diz o reverendo William Branham, nos falando dessa escritura. Agora vejamos rapidamente o que diz Apocalipse 6, versículo 12. E olhei quando ele abriu o sexto selo, e escreve aos judeus. E foi um grande terremoto, e o sol ficou negro como saco de cilício, e a lua se colocou toda como sangue. Ele escreve ali o sol. No Egito, houve trevas e escuridão, quando Deus estava libertando Jesus.
quando esteve sobre a cruz, antes de levantá-lo na ressurreição, primeiro houve trevas e escuridão. O sol se escureceu à metade do dia, e as estrelas não deram sua luz. 2 dias depois, ele ia ressuscitá-lo com triunfo poderoso. Depois que tudo isso aconteceu no Egito, ele libertou Israel e o iniciou em sua viagem para a terra prometida. Agora, no tempo da tribulação, encontramos estes 2 profetas que têm o controle de tudo com a palavra que Deus lhes dá. Somente poderão falar à medida que Deus lhes der a palavra. Ele aí no meio escreve: ministérios adotados no Monte de Sião. Escreve Moisés e Elias, tem o título de propriedade. Porque para reclamação, tem que estar o título na terra. Esse título é o que dá direito de fazer a reclamação. Eles não são deuses, mas apenas no sentido superficial, pois até Jesus disse isso. Se foram chamados deuses aqueles a quem veio a palavra, a estes Deus envia a palavra, a sua palavra. E quando eles falam, acontece. E diz, falam à medida, Deus lhes dá a palavra. E agora aqui os vemos em uma comissão de Deus para ferir a terra quando eles quiserem. Fechem-se os céus. E assim acontece. O que está acontecendo? Desenha uma estrela de Davi ali. Deus está a ponto de redimir os 144.000 que estão no livro da redenção. Isso está sob o selo da redenção. No 6º selo. Amigos, isso é. Esse é o 6º selo que foi tão misterioso. Aí onde vocês já sabem que ele escreve o 6º selo, é igual ao selo da redenção, 144.000 estão no livro da redenção. No livro de citações, nos diz na página 96, que este é um extrato do livro dos selos, do 6º selo, da página 362. Mas vamos ler essa porção aqui. Parágrafo 829. E se alguém quiser causar dano, sai fogo da boca deles. Vocês se recordam? Da boca de Cristo sai a espada, Revelação, Apocalipse 11:5. A palavra, e devora os seus inimigos. E se alguém quiser causar dano, é necessário que ele assim seja morto. Agora conhecemos que o fogo do capítulo 19 de Apocalipse vem de Cristo. Uma espada sai da sua boca. Qual era a palavra? É isso correto? Era isso correto? Em cima escreve Moisés e Elias. Agora recordem que Apocalipse 11 é o mesmo que Apocalipse 19, é o que nos escreve. Já no momento eu lhes lerei. É isso correto? A palavra. Se vocês compreendessem este material agora para este selo,
este selo amanhã pela noite. A palavra é a coisa por meio da qual Deus mata seu inimigo. Agora note aqui, quando estes profetas estão profetizando, se qualquer homem os maltrata, causa dano, fogo sai da boca deles. Fogo do Espírito Santo, a palavra. A palavra é Deus. A palavra é fogo. A palavra é Espírito. Sai da boca. Irmão, Deus vem em cena aqui. Tem poder de fechar os céus, que não chova nos dias da sua profecia. Elias, ele sabe como fazê-lo. Ele o fez. Amém. Moisés sabe como fazê-lo. Ele o fez. É a razão pela qual foram retidos. Amém. Poderia dizer algo impressionante, impressionantemente bom, mas imagino que é melhor que o retém até amanhã pela noite. Nesse outro dia ia pregar o 7º selo. Vem? Muito bem. E tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com pragas quantas vezes querem. Do lado escreve aí Moisés e Elias trazem as pragas. O que é? O que pode trazer essas coisas a não ser a palavra? Eles podem fazer a natureza em qualquer modo que quiserem. Aqui está. Eles são os que causam este 6º selo. Eles o abrem. O 6º selo é completamente uma interrupção da natureza. O captam vocês agora? Aí está seu selo. Quem o faz são os profetas. São os profetas do outro lado do rapto. Com o poder de Deus, a palavra de Deus. Eles verdadeiramente condenam a natureza. E aí escreve a palavra de Deus, escreve a espada. Na palavra de Deus escreve a espada. Eles verdadeiramente condenam a natureza. Eles podem enviar terremotos, converter a lua em sangue. O sol pode descer qualquer coisa ao mandado deles. E ele escreve terremotos. E escreve também Apocalipse 19, Elias e Moisés. Agora, diz do outro lado do rapto, e devemos compreender que se há um rapto literal, tem que haver um rapto espiritual. E isso que está acontecendo aqui tem esse duplo cumprimento, onde diz que estes 2 profetas, ou seja, esses 2 ministérios, diz que têm o título de propriedade e que são ministérios adotados. Isso, quando diz que são do outro lado do rapto, tudo isso está se realizando, essa cena que está nos falando aí o irmão Branham, dentro dessa era messiânica, que corresponde à era da pedra angular, onde já estando aí, é que todo esse trabalho está se realizando tanto a favor da igreja noiva como a favor também do povo hebreu. Nos diz na mensagem o rapto espiritual e o físico dos escolhidos de Deus, pregado 2 de maio de 2014 em Cali, Colômbia, diz: vejam como Apocalipse 11 estará conectado com o regresso do Evangelho aos judeus. E para poder levar aos judeus o Evangelho, então tem que estar no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. Vejam, e aquelas 2 testemunhas, reticências, trazendo o Evangelho de novo aos judeus.
Diz o irmão William, como vão levar o evangelho aos judeus? As duas testemunhas? Pois tem que conhecê-lo, tem que ser da igreja do Senhor Jesus Cristo. Está lendo da página 30 do livro das Eras. O irmão William continua lendo. Estamos prontos. Tudo está em ordem. Igual como os judeus trouxeram o evangelho aos gentios, assim também os gentios o levarão de regresso aos judeus e o rapto acontecerá. Ou seja, tudo isso acontece antes de começar a grande tribulação. E vejam o que nos fala o reverendo William Branham na página 483 do livro das Eras sem editar. Parágrafo 297 diz... Vamos ter este também. Assim que quando foram receber o Espírito Santo, foram orar, como as igrejas, as grandes e finas igrejas estão fazendo hoje, as organizações, quando foram conseguir o azeite, veio o esposo. Assim que entram tentando consegui-lo, assim que estão tentando consegui-lo agora mesmo. Grandes igrejas, organizações, grandes serviços internacionais, com relação nas igrejas organizadas, dizendo: temos que regressar à bênção pentecostal. Temos que ter curadores divinos na igreja. Temos que ter quem fale em línguas. Temos que ter intérpretes de línguas. Temos que ter todos estes dons espirituais em nossa igreja. E só vamos ter que começar reuniões e começar a fazê-lo. Estão formando concílios, começaram a fazê-lo. Enquanto tinham ido fazer isso, enquanto tinham ido fazer todas essas coisas, é nesse mesmo tempo em que o esposo veio e tomou aquelas que tinham azeite em suas lâmpadas e se foram. E escreve Apocalipse 11, do 1 ao 19. Quem é o esposo? Apocalipse 11, que é o mesmo que Apocalipse 19. Depois vieram, e o que aconteceu? Foram lançadas nas trevas de fora, o período da grande tribulação. Vejam, tudo isso ocorre antes de começar a grande tribulação, onde haverá choro e lamento e ranger de dentes, enquanto a noiva está no céu. Ó, irmão, depois, ao final desses 3 anos e meio, agora aqui é que vem uma revelação muito grande que traz o irmão Branham. Porque depois as eras, depois nos selos, tenho na página 359, por aí, já como na metade da página. Já vamos ler já mesmo essa partezinha aí, porque diz, porque depois, ao final desses 3 anos e meio, ele virá como José o fez, e ele se revelará aos seus irmãos. Aí está colocando aí um tempo no qual aparente ou aparenta ser que é ao final da grande tribulação.
E al lado ele escribe do lado ele José escreve José al final de ao los 3 final años y dos medio. 3 anos e meio. Ahí en una esquinita Aí no de la cantinho página ele na página 483. 483. E dice, causará diz, lloro por causará choro por onde quer. doquier. Por onde quer que dirão, dirão, separarão suas famílias e chorarão e dirão, onde recebeste essas cicatrizes? E os trespassados que os trespassaram verão, escrevem judeus. E ele se revelará aos seus irmãos. E vemos no livro dos selos, na página 359, onde nos diz, mas Jacó disse, não vou te deixar ir se não me abençoares. Não podes partir. Eu vou ficar contigo. Eu quero que venha uma mudança na minha situação. Esses são 144 mil os ganhadores de dinheiro que foram tão desonestos com as finanças, mas quando eles, por fim, veem a coisa verdadeira e a possibilidade de se agarrar dele, ali estarão Moisés e Elias. Amém. Eles também lutarão com Deus até que os 144 mil das 12 tribos de Israel sejam chamados e tirados. Isso acontece justamente antes de começar a tribulação. Agora vejam como isso acontece antes desses 3 anos e meio da grande tribulação e depois desse período de tempo que aqui está nos falando de um ministério que está no meio da igreja. Esse tempo messiânico é um tempo onde depois saberemos quanto tempo corresponde esse período de tempo desses 3 anos e meio. Porque vejam, ele diz, se conhecermos quando é o dia que começa a grande tribulação, ou quando é o dia que termina esse ministério ao final dos 3 anos e meio, saberemos quando começará a grande tribulação. Aí é que ele coloca assim. E esse entrelace, por isso não podemos dizer que a grande tribulação vai começar em tal data, porque isso ainda você não sabe. Ou seja, não foi dito tal data é a data que vai começar a grande tribulação. Porque tudo isso tem um entrelace de um tempo a outro e ninguém sabe diz um minuto. E por outro lado, nas 70 semanas de Daniel, da página 24 em diante, a 27 também diz que isso não falhará nem por um minuto, ou seja, que há uma data em específico. E, como sempre dizemos, não temos a fé baseada em datas, mas que por fé vamos crendo e vamos caminhando rumo à terra prometida, crendo que Deus cumprirá a promessa de nos dar o corpo eterno e glorificado no momento em que Deus o tem em seu programa. Nos corresponde a nós estarmos preparados. Estar prontos para receber essa promessa. Agora aqui está nos falando de que José, representado em José, porque José é tipo da primeira e segunda vinda do Senhor. Diz assim como José se revelou aos seus irmãos lá, diz aqui que José, ou seja, o cumprimento da segunda vinda, ao final, José ao final dos 3 anos e meio. E se está dizendo, e escrevendo ali isso, o irmão William está nos indicando que nessa parte
já final desses 3 anos e meio, o alrededor de esos 3 años y medio, ou ao redor desses 3 anos e meio, é que o povo hebreu estará recebendo esses ministérios, e diz que isso acontece antes de começar a grande tribulação. O diz no livro dos selos, na página 359, que lemos há alguns minutos. Os que os trespassaram verão, e ele se revelará aos seus irmãos. Agora, ele está tratando de se revelar à sua igreja, e o empurraram para fora. Ele desenha uma pedra angular e as eras, e a 7ª era, e a flecha para a 7ª era empurrado fora, e uma flecha para a brecha, essa parte do meio. E ele ainda está em pé, chamando, dizendo: há alguém mais ali dentro, um que abrirá e que me permitirá me entrar e falar com ele. E sou contente, tão agradecido, que como faz muitos anos, faz como 28 anos, ele escreve 28 anos, senti esse chamado no meu coração. Ele entrou, estive ceando com ele, e ele comigo desde então. E recebi a bênção pentecostal, recebi o Espírito Santo. 28 anos, vejam. Aos 28 anos foi batizado o irmão Branham. Ele escreve em cima: irmão Branham foi batizado 28 anos. Eu tinha 28 anos quando comecei ali no ministério em 2002, 1974, mais 28 são 2002. E vejam como no irmão Branham, como escutamos do nosso irmão William em várias mensagens, nele e em sua família, como Deus está mostrando. Vejam, no seu filho José, também ele está tipificando a segunda vinda do Senhor. E tudo o que seria o cumprimento de uma nova era, de uma nova dispensação, da vinda do Senhor, como viria, onde viria, e o que estaria fazendo. Tudo isso foi representado em nosso irmão Branham. Agora, aí continua dizendo: fui batizado no nome de Jesus Cristo para o perdão dos meus pecados. A única vez que fui batizado na minha vida. Agora, vamos continuar mais adiante. Aqui onde nosso irmão William continua dizendo, ali onde paramos na 359, continua dizendo: quão formoso estes 2 profetas pregarão, como João Batista, e dirão: o reino dos céus está à mão. Israel, arrependa-se. Arrependam-se. Arrependam-se do quê? Arrependam-se de seus pecados e da sua incredulidade, e regressem a Deus. Continua dizendo nosso irmão William aqui nessa mensagem: o rapto espiritual e o físico dos escolhidos de Deus. E como trouxeram o evangelho, os judeus aos gentios, por meio de Pedro, por meio de São Pedro e por meio de São Paulo, que são tipo e figura dos 2 ungidos dos ministérios de Moisés e Elias. Antes de estar os ministérios de Moisés e Elias entre os judeus,
estarão na igreja do Senhor Jesus Cristo para tomar o evangelho e regressá-lo aos judeus. Tão simples assim. E como é que Deus fez para trazer o evangelho aos gentios? Ele disse na página 30 das Eras, por meio de Pedro e Paulo. Vejam, instrumentos de Deus nesse tempo para difundir e levar o evangelho. Pois assim tem que ser para levar o evangelho aos judeus. Por meio desse instrumento, o qual tem esses ministérios de Moisés e de Elias. Tudo é simples. A página 458 do Livro dos Selos diz do irmão William, estou lendo, o reverendo William Branham nos diz, 458 e 459 do Livro dos Selos, parágrafo 86 em diante diz, e vamos ter aí abertas essas páginas. Então, é entre o sexto e sétimo selo, quando ele chama, essa é a 458 embaixo, quando ele chama essas pessoas, os quais foram mencionados por Jesus Cristo em Mateus 24:31. Quando a trombeta soa, será a trombeta das duas testemunhas da era de graça para os judeus. Soa uma trombeta. Agora vejamos mais claro aqui em Mateus 24:31. E enviará seus anjos, não é unicamente um, mas dois, com grande voz de trombeta. O que é? Quando Deus fala, se ouve o som de trombeta. Sempre foi assim a voz de Deus, chamando para a batalha. Deus está falando. Ele escreve aí no Livro dos Selos, a grande voz de trombeta e Moisés e Elias. Estes dois anjos vêm com o som da trombeta. E notem bem, mas nos dias da voz do sétimo anjo soou a trombeta. Nos dias da voz do primeiro anjo soou a trombeta. E diz o irmão William, ou seja, que foi a voz de Deus falando através do primeiro anjo, do segundo anjo, do terceiro anjo, do quarto, do quinto, do sétimo anjo e do sétimo anjo. E depois voltará a falar com grande voz de trombeta, chamando e juntando os escolhidos, a 144.000 hebreus, 12.000 de cada tribo. Continua lendo do irmão Branham. Estes dois anjos vêm com o som da trombeta, ou seja, a voz de Deus falando no último dia. E notem bem, mas nos dias da voz do sétimo anjo soa a trombeta. Nos dias da voz do primeiro anjo soou a trombeta. Nos dias da voz do segundo anjo soou uma trombeta. E assim foi quando ele mandou cada um. Mas quando foram anunciados os 7 selos, estavam todos juntos numa grande cena divina para chamar um grupo de gente. E houve o som de uma só trombeta. E foram abertos os 7 selos. Ele está reunindo os seus judeus escolhidos dos 4 ângulos da terra. E aí ele escreve na página 459 em cima, ao lado esquerdo, escreve a grande voz de trombeta. No livro das 70 semanas de Daniel, na página 124, que é a 143, a 144 do outro livro, diz, embaixo nessa versão é a 124. Agora, estes dois profetas, o que eles farão? São Moisés e Elias, que se levantarão em cena. Eles dirão a estes judeus seu erro. E desse grupo de judeus que estão ali agora, serão 144.000 que Deus chamará com estes profetas, por meio destes profetas. O que é isso? É o espírito de Elias, escreve o quinto Elias, dessa igreja gentia,
justamente continuará e entrará nessa igreja judia e chamará Moisés com ele. Aleluia. Vê você? E ele pregará essa mensagem de Pentecoste a estes judeus, que eles rejeitaram o Messias. Amém. Vê você isso? Será a mesma mensagem pentecostal que esses judeus pregarão a eles, e eles aborrecerão esses judeus, tanto que os matarão. E eles serão odiados por todas as nações. Aborrecerão esses judeus, e tudo isso é Roma, com todo esse exército, ou seja, todo esse concílio mundial de igrejas. E eles serão odiados por todas as nações, e na metade da semana, porque eles tinham levantado um grande e poderoso 144 mil. Eles tinham o Espírito Santo. E, irmão, você fala sobre fazer milagres, eles o fizeram. Eles detiveram os céus e não choveu nos dias da sua profecia. Feriram a terra com pragas, frequentemente como eles quiseram. Eles causaram pragas e tudo. Eles darão a estes romanos um caminho duro para andar, mas finalmente eles serão mortos. Nosso Deus é um Deus terrível quando Ele está aborrecido. Do lado escreve Apocalipse 7, versículo 2 e 11, versículo 3 ao 7. No meio também 14, versículo 1. Mas recorde, isso é na 70ª semana, e a igreja em glória, amém. E a ceia das bodas está se efetuando, sim. Agora note, isso é onde vemos que estão regressando ao templo milenial. Aqui no fim da era judia, ou ungido. Aqui ele vem sobre um cavalo branco. Aqueles o seguiram sobre cavalos brancos, cavalos, poderes, vestidos de branco. Sangue, ou vestimenta salpicada de sangue, escrito sobre ele. A palavra de Deus, ele escreve o verbo. Vejam, isso é Apocalipse 19, por isso lemos ali que é o mesmo. Apocalipse 11 é o mesmo que Apocalipse 19. Ele vem poderoso conquistador, sim, Senhor, para estabelecer um milênio. Vindo ao templo, glória. Ali ele encontra esses 144 mil. Agora, vamos seguir um pouquinho aí. Agora, depois dessa semana 70 aqui, a semana 70. Isso continua durante essa semana 70. E na 13,5 dessa ele o rompe. Porque ele mata estes profetas, 2 profetas pentecostais, sim, Senhor, que ferem a terra. E, rapaz, ele amaldiçoa essa igreja e a queima com fogo. E, pois ela, encontramos que até os marinheiros, em pé ali na sua última risada, dirão: essa grande e imortal cidade de Roma, ela vem ao seu fim em 1 hora. Ela foi feita em pedaços. E ele escreve: Roma é igual, Babilônia, Apocalipse 18, 17 ao 19. Ela foi feita em pedaços. Deus sabe como fazer as coisas. E um dos anjos olhou e disse: pois o sangue de cada mártir em Cristo foi encontrado nela, pelo seu engano, saindo aqui e se organizando e fazendo todo esse tipo de coisas e contaminando a igreja, e trouxe essas coisas ali e martirizou os mesmos que trouxeram, que tentaram defendê-la e que tentaram tirá-los. Glória. Oh, eu não sei. Eu sinto como continuar viajando.
no está contento por la luz não del está sol, contente pela luz do sol, en la luz del sol. andando na luz do sol. ¿Dónde estamos nosotros, Onde hermanos? estamos Esa nós, es la irmãos? última hora. É a última Pode suceder hora. qualquer Pode hora. acontecer a qualquer hora. Já chegamos. A mensagem saiu à igreja, a última igreja. E ele escreve última, Laodiceia. La iglesia A ha igreja rechazado rejeitou o seu Cristo. los judíos Os judeus estão em sua por el pátria lapso de pelo tiempo período de 40 tempo de anos. 40 anos. La nueva ciudad A nova cidade foi edificada. ellos están Eles vigilando estão vigiando. Por quê? un Messias que vem. y escribe E ele escreve Moisés e Elias. Quando ele escreve também Laodiceia, ha rechazado rejeitou o seu Cristo. y también E também escreve a luz do sol. y también por E 40 também años por 40 anos escribe allí. escreve ali. ¿Cuándo será eso? Quando será isso? Eu não sei. Quando essa pedra ferir a imagem aqui. E escreve Moisés e Elias. O que é a vinda da pedra? Dessa pedra não cortada por mãos? A vinda dos ministérios de Moisés e Elias. A vinda do Senhor. Essa é a pedra. Continua dizendo o nosso irmão William. E agora, disso não se pode explicar muito, porque diz o reverendo William Branham. Recordem que tudo isso está ligado ao sétimo selo e ao sexto selo. E, se explicar muito, o inimigo então o pega e faz uma imitação. Veja, o inimigo o que faz? Toma isso e começa com isso a imitar. E a atrapalhar também e tentar de desviar a atenção do povo, o qual é o seu trabalho. Ou seja, que os que fazem, pois, já sabemos identificar, porque esse é o inimigo fazendo o trabalho que sempre fez. Tentar imitar, tentar atrapalhar, mas sabemos que é um fanfarrão. E sabemos que não vai ter nunca êxito e, por isso, há coisas que não estarão sendo faladas, porque com o que se falou, vejam todas as coisas que saíram, muitas vezes a desviar a atenção, mudando a forma em que se falou, e porque escutam, têm esse tempo para escutar, para o qual a Escritura que diz que estiveram em cultos como este e que eles ouviram essas coisas e tudo isso se cumpre. Vejam como as Escrituras se cumprem tão simples e não percebem que eles mesmos estão cumprindo essas Escrituras. Porque senão quem vai cumprir? Alguém poderá dizer, mas veja que fazem isso e o outro. A pessoa podia dizer a mesma coisa que uma vez uma William disse a uma pessoa dizendo, mas e se está mentindo na cara? Te está mentindo na cara. E ele disse, e você quer fazer este trabalho? Você quer fazer o que eles estão fazendo? Não, não. Pois então deixe eles fazerem esse trabalho. Pensam que estão mentindo ao homem e o que estão fazendo é mentindo ao Espírito Santo, a Deus. E assim é também em nosso tempo. Há um trabalho que esses grupos, essas pessoas estão realizando e é preciso deixar que se cumpram as Escrituras. Sempre falamos e às vezes ressaltamos para que estejam conscientes e o melhor, foquem em se preparar, em cumprir a Escritura que corresponde a nós. Nos preparar para a transformação. Você se prepare para receber esse corpo eterno e glorificado. Essa é sua responsabilidade. E estar pronto, estar preparado para receber essa grande visita angelical, a qual está por acontecer.
Recordem que houve muitas imitações e, consequentemente, as imitações o que fazem é desviar a atenção das pessoas e depois as pessoas dizem: isso é o mesmo que fazia fulano de tal. Eram imitações que vêm antes. Se o diabo sabe algo ou se suspeita algo, faz uma imitação para quando chegar o verdadeiro digam: ah, isso é o mesmo. E atualmente na internet poderão ver muitas imitações. Vejam aí, ele dizia isso foi em 2014. E isso podemos dizer hoje também. Atualmente você pode ir na internet e ver muitas imitações, tentando fazer o mesmo e imitar. Porque o diabo que quer é levar os mais que puder para seu reino. Isso é o que ele quer e deseja. Que os filhos de Deus não obtenham as promessas de Deus. E atualmente na internet poderão ver muitas imitações. Diz o reverendo William Branham, os reticências, que a era pentecostal tem, consegue imitar muitas coisas. Aí está cortado. Ou seja, os da era pentecostal, os da sétima era, consegue imitar muitas coisas. Não podemos explicar muito. Para que então não se interrompa o programa divino que há. Tudo isso está ligado ao sétimo selo, ao sexto selo também, à terceira etapa e à visão da carpa, da grande carpa catedral que o reverendo William Branham viu. Mas como estamos falando do rapto espiritual e o físico, dos escolhidos de Deus, subimos mais acima das 7 eras. Porque as 7 eras já transcorreram e os que tinham que subir à 7ª era já subiram. Veja, é como um relato que o irmão Branham disse, que o irmão Branham conta aqui no livro das eras, sem editar na página 30, diz: eu li uma história faz tempo. Pode ser que enquadre bem aqui. Eu creio que pode ser que enquadre aqui também que estamos falando do rapto espiritual e físico. Vejam, um fazendeiro pegou um corvo e o amarrou. Capturou um corvo e o amarrou. E ele disse: eu vou ensinar uma lição aos outros corvos. Assim que amarrou o corvo por uma pata com um cordão. E o pobre quase morreu de fome. E estava tão fraco que quase não podia andar. Isso é o que muitas dessas organizações e igrejas fizeram ao atar as pessoas. É que não podem. Bem, nada mais até aqui você pode chegar, ou seja, assim dizem. Os dias dos milagres já passaram. Sim, são amarrados. Isso é tudo. Não há tal coisa como Espírito Santo. Ele não fala em línguas como fazia antes. Ele é Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Aí ele escreve na página, no parágrafo 233, escreve corvo. Isso está neste outro livro escrito. Isso neste não. Por isso eu tenho os dois abertos para. No parágrafo 233 escreve corvo. Ele é Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Hebreus 13:8. Vivendo em todas as igrejas,
Chegaremos a isso depois do fundamento dessa manhã. Vem, Ele é Deus, quem vive em cada era da igreja. Ele viverá em toda a era da igreja e viverá em seu povo por toda a eternidade, porque nós temos vida eterna dentro de nós, agora mesmo. Assim que essa denominação o tinha atado, amarrado. O que o tinha atado? A denominação. Oh, você é um bom pilar na igreja. Você não pode ir. Você é um dos melhores que temos nessa igreja. Aí está a denominação falando. Bem, os dias dos milagres passaram. Não há tal coisa como cura divina. O pobre manquejava ao grau que estava tão fraco que quase não podia nem andar. E um dia passou por aí um homem bom e disse: Tu sabes, sinto muita pena por este pobre corvo, e apesar de tudo, talvez ele esteve conseguindo seu milho. Essa é a única maneira em que ele podia viver. Ele tinha que comer algo. Assim que ele não distinguia, ele somente estava conseguindo milho. Assim que então ele tomou sua navalha e cortou a atadura do corvo, o amarre do corvo. E ele sabia, recordem que esse homem bom é o Espírito Santo, porque é o único que pode fazer essa separação, essa segregação. Diz, somente um pode fazê-la, o anjo do Senhor. Quem pode dizer qual é correto e qual é o errôneo. E ele sabia. Aqui vinham os outros corvos. Passaram e disseram: Venha, Joãozinho Corvo, vamos ao sul. O tempo de frio já vem. Vocês sabem que este corvo somente chegava até certo lugar. E ele dizia: Eu não posso fazê-lo. Não é para nós esse dia. Nós não podemos fazê-lo. Vem. Ele esteve atado por tanto tempo que ele cria que ainda estava atado, amarrado. Vem? Assim acontece com muitas pessoas. Estão atadas, amarradas com credos e denominações da antiga mãe prostituta de lá, que diz: Jesus Cristo não é o mesmo e não há tal coisa como curas. Não há batismo do Espírito Santo, não há tal coisa como essa. Tentando dizer que essas reticências estiveram atados por tanto tempo que até pensam que estão amarrados, atados. O homem bom, Cristo, aí está. Vejam, o Espírito Santo deu o seu sangue para nos lavar e nos livrar dos nossos pecados. O que é pecado? Eu peço a qualquer que me diga, o que é pecado? Pecado é incredulidade. Isso é correto. Quem não crê já é condenado. E seu pecado é o único que proíbe ser livre. É porque Deus o soltou da sua incredulidade. Quem soltou da sua incredulidade? Deus. Mas você está tão atado, tão amarrado com credos, ao grau que ainda pensa que está atado, amarrado. E está morrendo de fome. Vem, manquejando, dizendo: eu sou presbiteriano, eu sou metodista, eu sou batista. Eles me dizem que eu sou da igreja de Cristo. Os dias dos milagres passaram, não há tal coisa. Vejam em muitos, atualmente, que aí falam: não, eu sou somente da mensagem do irmão Branham. Eu não vou receber mais nada. E estão aí, denominacionalizados, fechados. E assim, sucessivamente. É o mesmo.
pobre cuervo pobre hambriento. corvo faminto. E ele escreve en E ele pobre escreve cuervo, neste escreve pobre corvo, escreve hombre homem, com abreviado, homem abreviado negócio, HOMB, o sea, NE, negócio, ou seja, hombre de negócio, homem de negócios pentecostal, PNT. PNT, Pobre cuervo hambriento. pobre corvo faminto. ¿Por qué no, Por que não despega en esta mañana? decola nessa manhã? Por que não levanta voo? Aleluya. Aleluia. Levante-se com Levante-se com as as asas da alva e desenhe uma estrela de Davi. e voe E voe para o Filho de Justiça que traz saúde. E escreve Malaquias 4, versículo 2 e também desenha outra estrela de Davi. Amém. Amém. Isso é, Isso é, irmão, irmã, ó. Ele a quem o Filho cortou a atadura, tal está livre, na verdade. Sim, Senhor. Bem, meu pastor, nada disso. A Bíblia diz que você está livre. Ou seja, que o pastor diz, não, isso não é assim. A Bíblia diz que você está livre. Isso é correto. Você está livre. Minha igreja, bem, solte-se disso. Se livre disso. Nos lavou e nos soltou das nossas denominações com seu próprio sangue e nos tornou livres para que possamos pensar por nós mesmos e fazer por nós mesmos e falar por nós mesmos e atuar por nós mesmos. Bem, mas se eu fosse com meu pastor e dissesse que tive que ser batizado de novo, pois ele o que de você está livre? Esta é uma revelação. Vocês sabem, muito bem, você é livre. Se você foi aspergido assim como um saleiro, no nome do Pai, Filho e Espírito Santo, aqui há um batistério pronto nessa manhã com água, bem? Sim, Senhor, aquilo não está correto. Recorde que está falando sobre a dispensação da graça. Mas tudo isto volta a se repetir. Assim que vocês já não estão atados. Vocês estão livres, mas talvez não sabem. Mas me deixe dizer nessa manhã, a Bíblia diz, recordem que Ele nos colocou em 2000 na 7ª etapa, porque corre 7 etapas consecutivas, e Ele nos disse que estávamos na 7ª para entrar à 8ª espiritualmente. E Ele dizia até onde chegará essa etapa, quanto durará essa etapa. Vejam como isso se repete então novamente, o qual se cumpriu na 7ª era da igreja, Laodiceia. Volta novamente a se cumprir e volta outra vez o mesmo ciclo. Ele nos soltou dos nossos pecados, nossa incredulidade, para que possamos receber a revelação de Jesus Cristo. E desenha uma estrela de Davi. Podemos sair livres, aceitar o que qualquer igreja diz com relação a isso. Tomemos o que Deus diz com relação a isso. Aqui está sua revelação, revelando quem é Ele. Diz, vocês estão livres, mas talvez não sabem. Agora, nos diz, continua nos dizendo aqui nosso irmão William, nessa mensagem que estamos lendo, mas como estamos falando do rapto espiritual e o físico, dos escolhidos de Deus, subimos mais acima das 7 eras, porque já as 7 eras transcorreram, e os que tinham que subir à 7ª era, já subiram. Agora é subir à era de ouro, a era de adoção, e para a adoção, a era para a transformação e rapto, vem? Já os que subiram à 7ª era,
A era de Laodiceia já subiram. Diz que agora é da sétima era, onde ele nos colocou, é subir a essa era de adoção. Os que já tinham que subir espiritualmente a cada uma das eras, das 7 eras, subiram e tiveram seu rapto espiritual. Seu arrebatamento espiritual, subiram de uma era a outra era. E agora nos correspondeu subir a era de ouro da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Esse é o rapto espiritual para os crentes em Cristo que estarão vivos neste tempo final. E os que ressuscitaram já subiram a sua era. E alguns também partirão. Corrijo. E alguns também, dos que sobem a era de ouro da igreja, alguns também partirão. E quando regressarem, serão testemunhas da ressurreição. Assim que não há nenhum problema. Não há nenhum problema para os crentes em Cristo do nosso tempo que partam. E se alguém deseja ir descansar, o esperaremos de regresso. Não se preocupe. O único que já não contará mais trabalho na obra, porque lá não vai se trabalhar, mas descansar dos seus trabalhos, dos trabalhos terrenos. O trabalho, a ação está aqui. Mais adiante, Deus trabalha com pessoas valentes, que crê no que Deus disse. E aqui na palavra está dito que será. E na palavra temos a promessa da vitória de Cristo para este tempo final. E com quem estiver Cristo, pois terá vitória. E com quem estiver com Cristo, e Cristo estiver com ele, terá a vitória. Mais adiante, continua dizendo, recordem, que tem que estar baseado o povo no que Deus prometeu para esse tempo. Tem que ver o que é que Deus prometeu, o que é que Deus disse que é preciso ser feito, ou o que vai ser feito, porque isso é o que Deus disse que é preciso ser feito. Ou que vai ser feito. Essa é a direção de Deus. E Deus vai dar a vitória. Vejam numa mensagem, a qual ontem foi que falamos sobre a juventude e tocamos uma parte onde fala o irmão William desse jovem lunático, epiléptico, e conseguimos esse lugar, um dos lugares. Talvez há mais, mas este me enviaram, que foi a mensagem qual é a atração no monte, onde nosso irmão William ali nos fala algo muito importante. Vamos ler aqui essa partezinha. Para ter um conhecimento mais do que ocorreu ali. Diz, notem, o Senhor escolheu de todos os que tinha, e escolheu 3. Eles foram os que foram escolhidos para subir lá em cima, e o resto ficaram embaixo. Quanto à noiva, subindo, e o resto ficando embaixo. E o resto ficando aqui embaixo, nas eras da igreja. O que aconteceu em pouquinho tempo de estar o Senhor lá em cima com os que subiram? Recordem que a terceira etapa é para a noiva. Veja como
ficar ou estar ele em cima. Vamos ver algo aqui, vejam. Me desculpem, com licença. Estou puxando a lousa, já que estamos assim neste lugar que podemos ter aqui. Esta lousa. E agora estão até os vamos dizer, estão de todos os grupos estão na classe. Um para receber a bênção e crer, e essa palavra chegar ao profundo da sua alma e produzir cada vez mais e mais esse fruto de adoção. Ou seja, produzir nessa pessoa tudo o que está sendo falado por meio desses ministérios. Para uns produz e vai produzindo uma mudança interior. Vai formando, porque ao redor dessa palavra é que todas as promessas giram. E está envolvido aí a adoção, está envolvido esse corpo eterno e glorificado. Esse é o grupo da noiva. Recordem que a terceira etapa é para todos os grupos. E todos os grupos estão ouvindo. Uns para continuar se preparando, outros para tomar essas coisas que o grupo escolhido toma para preparação, pois o tomam para ou imitar ou para criticar, ou seja, para todos os grupos. É o que Deus está fazendo no cumprimento da visão da carpa. Vem como a palavra não cai em terra. Todas essas profecias estão sendo cumpridas hoje de uma forma simples, E como é para todos os grupos, pois para todos os grupos está se falando, mas há um grupo que somente está recebendo e escutando o que está sendo falado na era de adoção. E você pode dizer, mas não acaba de dizer que estão eles e todos os grupos escutando e recebendo? Vejam, é como se não estivesse escutando. Porque a palavra que escutaram ali, Pedro, Tiago e João em cima, os que estavam embaixo, vejam o que eu ia desenhar a vocês. Vejam, os que estão aqui em cima, na era da pedra angular, recordem que eles estavam embaixo, nessa parte, vamos dizer que este é o Monte da Transfiguração. E aqui estava Jesus. Aí estava Jesus com os apóstolos e com a presença dos ministérios de Moisés e Elias que estavam ali. E os que estavam aqui, nessa parte de baixo, não estavam escutando o que estava acontecendo aqui em cima. E aquilo estava mostrando o que neste tempo poderão escutar, ouvir que estão falando algo na carpa, na grande carpa catedral, sob a pregação, e isso não vai produzir a eles o que produz aos escolhidos de Deus. A uns está produzindo uma mudança para ter o corpo eterno e glorificado em breve. A outros não está produzindo isso, mesmo que estejam escutando. Creio que está bastante claro essa parte. Ou seja, que mesmo que escutem, não estão escutando. Somente estão escutando aqueles que têm percepção profética. Os demais vai produzir outra coisa que não é fé de rapto.
Agora vejam, continua dizendo, quanto à noiva, subindo e o resto ficando embaixo, o resto ficando aqui embaixo nas eras da igreja. Vamos dizer, ficando aqui embaixo, nessa parte aqui de baixo. O que aconteceu com um pouquinho tempo de estar o Senhor lá em cima com os que subiram? Que vieram onde estavam os discípulos do Senhor, que estavam embaixo. Os outros 9 estavam embaixo, enquanto estava Jesus em cima com Pedro, Tiago e João. Vieram com um rapaz lunático, epiléptico, porque algumas vezes o demônio tomava o rapaz e algumas vezes lançava o fogo e outras vezes lançava na água, e numa dessas o rapaz podia morrer. E o papai estava muito preocupado, porque era seu filho. E todo pai ama seu filho, e ele sabia onde estava a solução. Então trouxeram aos discípulos do Senhor. Quando trouxeram e perguntavam pelo Senhor, bom, o Senhor estava mais acima e estava com 3 escolhidos que ele tinha escolhido para subir lá em cima. Então, o que aconteceu? Este homem traz ali aos discípulos do Senhor para que expulsasse esse demônio lunático, epiléptico, e não puderam expulsar. Então, quando o Senhor vem descendo com os seus 3 discípulos, agora vejam que já essa é a parte desse impacto que vai haver às fátuas, porque já quando ele diz, quando ele desceu, já essa etapa de preparação para a adoção terminou. O que ocorre ali em cima não volta a ocorrer. E então ele se torna, já esse grupo, vê que está mais embaixo. Aí são as virgens fátuas, quando esse mundo denominacional começar a receber a mensagem, é a exata hora da sua vinda. Então, quando o Senhor vem descendo com seus 3 discípulos, vem descendo já adotado. Agora a adoção de um filho de Deus é algo muito importante, porque com a adoção de Jesus, ele pôde realizar a obra pela qual ele tinha vindo a este planeta Terra. Sem a adoção, Jesus não podia realizar essa obra de redenção na cruz do Calvário. Vem descendo já adotado, porque Deus já tinha falado. E ali estava falando quem? Moisés e Elias. Então, quando vem descendo, vem receber o Senhor. O primeiro que vem receber é quem tem o problema. E diz, olha, Senhor. Desculpem. Olha, Senhor, eu trouxe uma repreensão para os seguidores do Senhor. Uma repreensão tremenda. Olha, Senhor. Eu trouxe aos seus discípulos o meu filho que está epiléptico e o diabo algumas vezes o toma e o lança na água e outras vezes lança no fogo e se deixa muito tempo na água, vai se afogar. O trabalho que o diabo sempre faz em cada manifestação de cada tempo é
levar o mais que puder ao seu reino. E ele, de alguma maneira ou outra, tenta cumprir. Isso foi o que falamos e anotamos dos porcos, que é esse mesmo capítulo, porque vejam que a finalidade que ia conseguir esse espírito, não era o capítulo que estávamos lendo, me refiro a 8 de São Mateus, tem as duas escrituras aí. Essa escritura que lemos ontem, dessa pessoa que tinha esse espírito endemoniado, que diz a palavra, vejam, que ao final, o que essa legião é que diz? Vamos ali ler um momentinho para os que talvez não leram ou não têm essa escritura aí. Ontem lemos assim por cima algumas partes, mas já que conseguimos esse lugar onde o irmão William nos fala dessa escritura, ou seja, da escritura do lunático, do epiléptico, mas aqui está a escritura destes demônios. São Mateus capítulo 8, versículo 28, essa parte aí. E clamaram dizendo, tendo ele chegado ao outro lado, à terra dos Gadarenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados, vindos dos sepulcros, eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. De repente gritaram, que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Ora, andava pastando, não distante deles, uma manada de porcos. Os demônios lhe rogaram, dizendo, se nos expulsas, ou seja, fora dessa pessoa, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. E ele lhes disse, ide. E saindo eles, se introduziram na manada de porcos. E toda aquela manada de porcos se precipitou ao mar por um despenhadeiro e morreram nas águas. Isso mesmo iam fazer cedo ou tarde com essa pessoa, esses 2 endemoniados, esses espíritos, esse espírito que estava aí, ia realizar um suicídio ali com essa pessoa. E vejam, terminou assassinando esses porcos. O mesmo foi um suicídio, mas, ou seja, conseguiu o cometido para o qual entrou nessa pessoa, mas ao entrar nos porcos, pois, realizou o planejado matando os porcos. E os que apacentavam fugiram e, chegando à cidade, divulgaram tudo o que acontecera aos endemoniados. E então toda a cidade saiu ao encontro de Jesus. E vendo, rogaram que se retirasse da terra deles. Estava cheio aí isso de endemoniados e de... Porque se isso aconteceu com... Veja, tinha um problema resolvido ali. Com esse homem, se tinham outros casos ali nessa cidade, nessa região. E o melhor que fizeram foi expulsá-lo. O mesmo que ocorre com as denominações. Tem um homem que pode libertá-los. E o que fazem é que o expulsam. Não querem. Não, isso não queremos.
tem quem pode resolver o problema deste corpo corruptível e temporário. Nos libertar deste corpo que o que nos deu é problema, são problemas. Mas é o que Deus nos proviu para servi-lo. E buscamos o melhor, a melhor, as melhores vitaminas e remédios, o que tiver que dar para mantê-lo o mais são possível, para que dure até a transformação. Agora vejam como, continua dizendo aqui nosso irmão William, veja, Senhor, eu trouxe aos seus discípulos o meu filho que está epiléptico, e o diabo algumas vezes o toma e o lança na água, e outras vezes lança no fogo. E se deixa muito tempo na água, vai se afogar. E se coloca completamente no fogo muito tempo, vai queimar. Assim é que querem matá-lo. Veja, isso é o que queria fazer. Quer matar o menino e o diabo que está fazendo dele. E é um espírito de epilepsia. E o diabo que está dentro dele, e é um espírito lunático epiléptico, era lunático epiléptico. Lunático, diz o irmão William. Guarde essa palavrinha, porque vamos ver já mesmo. Vai matar o rapaz. Então o Senhor levanta e diz, o repreende nessa ocasião. É uma repreensão como a que vem o Senhor quando encontra o problema que há no meio daqueles que ficaram embaixo. E com esse problema que eles tinham, diz, quando chegaram à multidão, veio a ele um homem que se ajoelhou diante dele dizendo, Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é epiléptico, lunático, e sofre muito. Ele muitas vezes cai no fogo e na água. E eu trouxe aos teus discípulos, mas não puderam curá-lo. Respondeu-lhe Jesus, ó geração incrédula, o primeiro e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. Note, disse o irmão William. Note, essa foi a mensagem de preparação para curar o rapaz. Uma mensagem foi uma mensagem de repreensão. E depois, traga ele aqui. E repreendeu Jesus o demônio, o qual saiu do rapaz, e esse ficou curado desde aquela hora. Agora vejam, vindo então os discípulos a Jesus, em particular disseram, por que nós não pudemos expulsá-lo? Qual foi a razão? Senhor, outras vezes, desde que tu nos deste o mandato de ir curar os doentes e expulsar os demônios e ressuscitar os mortos, não tínhamos falhado. Qual foi o problema, Senhor? Qual foi a causa? Não tinha acontecido em outras ocasiões. Qual foi a causa? Eles queriam verificar. A resposta do Senhor foi, Jesus lhes respondeu, por causa da vossa pequena fé. Em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá e ele passará. Nada vos será impossível. Mas essa caça de demônios não se expulsa senão por meio de oração e jejum. E ele escreve, tenho aberto aqui a Bíblia, essa parte, escreve Marcos, são Marcos 11, 22 ao 24, onde ele diz, se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para lá e passará. Agora vamos ver
umas quantas coisinhas aqui quanto a noiva como grupo. E a este problema mostrado aqui neste tempo. E depois passaremos a nós como indivíduos, que é o que agora é o quadro atual para nos beneficiar. Note, o Senhor primeiro era que tinha subido e já não estava ali com aqueles que tinham ficado ali. Já não estava aí. Estava no topo do monte e estava sendo adotado na presença dos que ele levou. Das testemunhas que ele levou para essa adoção. E vocês sabem que Moisés e Elias representam também os vivos e os mortos, e os que partiram com o Senhor, os santos que partiram, e representam os vivos porque Elias não morreu. Moisés morreu e foi ressuscitado. Os santos ressuscitados e os vivos aí outra vez. Agora, você sabe que ali estavam Moisés e Elias, mas eles não estavam em corpos de carne. Eles estavam com corpos teofânicos, conforme como nos diz nosso irmão Branham. Muitas vezes desaparecia, assim de momento, os dois desapareceram de momento. Agora note que o Senhor não estava ali, mas que ele estava mais acima, ou seja, não estava ali com os outros discípulos embaixo, com a multidão. Quando o Senhor se move de um lugar, então já não está o Senhor ali. E se não está o Senhor ali, então não está seu poder também. Seu poder também não está. Então, ele estava mais acima, em algo mais importante do que aquilo, e estava recebendo a adoção ali. Agora, note uma coisa. O rapaz que está aí é um rapaz lunático epiléptico. Quem lhe trouxeram, mas o trouxeram embaixo. Não o subiram acima. Embaixo. Então, quando o Senhor vem descendo, já adotado, se encontra com esse problema. E esse problema não tem os que estavam em cima. Esse problema tem os que estavam embaixo. Eu desejo que ministros, e falei, e também irmãos, estejam preparados para esse tempo no qual serão de grande ajuda para esses dias, porque Deus sempre atua por meio dos seres humanos. É seu sócio. E há coisas que não pude falar nem falarei porque me disse, disso não fale, disso não fale. O que falei quanto a isso é que meu desejo, e ele sabe de coração, que eu desejo que ministros e até irmãos sejam de grande ajuda nessa etapa e que obtenham o conhecimento do que Deus estará fazendo já numa escala maior, o qual será de bênção para a igreja noiva, para as fátuas e para os hebreus. Sabemos que todo o grupo completo, já quando estiverem transformados, será esse poderoso exército. Mas vejam que há um tempinho antes, o qual ali está representado nesses três que subiram acima e não tiveram esse problema. Versus os outros 9 que não estavam ali. Aí há diferentes ângulos e diferentes cumprimentos, porque também isso representa ministros que não sobem à pedra angular. Mesmo que dizem que estão em cima, poderão dizer todas as vezes que quiserem dizer que estão em cima, mas não estão.
O diabo faz crer que estão, mas estão metidos no reino do diabo, onde há pecado. Lemos o que é pecado? Incredulidade. E se não creem no que Deus está fazendo hoje, pois têm e estão em pecado. Por quê? O que tem é incredulidade ao programa divino. Esse ângulo deles estarem embaixo, vejam, fora da pedra angular, representa esses ministros, mas também está essa outra parte, onde há um grupo que será de grande ajuda para esse ministério e não terão esse problema que os demais tinham, mas que serão de grande ajuda para que Deus, nesses dias, cumpra o que estará realizando em todo o planeta Terra. Vejam. E esse problema não tem os que estavam em cima. Esse problema o tem os que estavam embaixo. Porque os que estavam em cima estavam com o Senhor. Os que estavam aqui, em cima, no topo da montanha, ou seja, aqui, os que estavam aqui, em cima. Os que estavam aqui em cima, no topo da montanha, estavam com o Senhor. E eles não têm esse problema. O problema tem os outros 9 que estavam embaixo. E que problema mais tremendo, que vergonha mais tremenda essa. O rapaz era lunático, era um demônio lunático epiléptico, o qual o rapaz tinha. Demônio lunático epiléptico. Um demônio lunático. Umas vezes lançava na água, outras vezes lançava no fogo, com essas coisas. De quê? Se é lunático epiléptico, tem a ver com a lua. A influência era da lua. E a lua tipifica a igreja com as 7 eras. Portanto, a influência espiritual sobre esse grupo é uma influência espiritual do que correspondia à mensagem das 7 eras da igreja. E então, a lua influencia, a lua que é a igreja, influenciando sobre esse rapaz. E por isso é que quando um certo tempo, os que são lunáticos, quando a lua está em certa forma, a manifestação desse espírito, dessa pessoa, é uma forma tremenda. E algumas vezes lança na água, outras vezes lança no fogo. Isso é o que diz que esse espírito lunático operava, atuava. Para quê? Para matá-lo. Aí como quando diz, hoje você está lunático. Isso não é bom expressar assim. Porque isso é algo, pois, muito triste, muito difícil para as pessoas que realmente têm esse problema. Vejam, é um espírito que o tomou, pelo qual peço a Deus que tire todos esses espíritos das pessoas, dos crentes. Não diga a você, olha, hoje se levantou esse lunático. Porque não sabe o que diz. E os que sabem, às vezes dizem, hoje tenho que lutar. Porque hoje sim, já tem essa parte desse temperamento. E se não toma os medicamentos, então pode causar problema à família e depois se lamentar quando cair nos seus cabais que o que fiz. Mas para tudo há solução. E que sejam tirados
esses espíritos lunáticos, epilépticos e todas essas coisas das pessoas, dos escolhidos, e se os escolhidos têm algum familiar que também se estende essa palavra para os familiares. E que Deus liberte desses espíritos lunáticos endemoniados as pessoas, para que não causem dano nem a eles, nem à sua família, nem ao seu entorno também. ¿Para quê? Para que diz? Para matá-lo, para destruí-lo, ou queimá-lo, ou afogava, ou queimava. E a coisa é que o problema não puderam resolver os que ficaram aqui embaixo. Esse problema não puderam resolver. Eles não sabiam por quê, porque eles tinham resolvido outros problemas desse tipo antes. Mas antes o Senhor não tinha subido lá em cima. E não tinha levado os que tinham levado lá em cima. Mas nessa ocasião, ele já não estava ali. Vejam por quê? Tinha ocorrido antes. E agora não. Não podiam. Se antes puderam fazer, o que aconteceu? E notem o rapaz, o caso estava ali, mas eles não tinham o que necessitavam ter para resolver esse probleminha. Agora eu quero passar por aqui ao livro dos selos, porque o Senhor disse a eles, quando eles perguntaram, por que nós não pudemos expulsar esse demônio? O Senhor disse, pela vossa pouca fé, por vossa pequena fé. Agora eu vou buscar por aqui pelo livro dos selos. Deixa eu ver se encontro rapidinho por aqui, página 104 e 105, e depois a 131, já finalizando, diz, depois vem 7 trovões misteriosos que nem são escritos. Correto. E eu creio que por meio dos 7 trovões será revelado nos últimos dias o que é necessário para preparar a noiva, para ter a fé de rapto. Porque com o que temos agora não poderíamos subir. Há algo que tem que vir para nos aparelhar. Porque como estamos agora, apenas podemos ter suficiente fé para a cura divina. E ele diz, irmão William, pouca fé. Qual foi o motivo pelo qual o Senhor disse que não puderam fazer aquilo? Pela sua pouca fé. Tirar daquele rapaz, tirar aquele espírito lunático que se manifestava nele e algumas vezes o lançava água e algumas vezes lançava fogo e queria destruir o pobre rapaz. Pela sua pouca fé, porque eles tinham pouca fé, mas eles não tinham subido lá em cima. Mas aqueles que subiram lá em cima teriam muita fé com o que viram e ouviram. Veja, aí está. O que estou falando dessa fé que chega a esse nível, que muitos sejam de grande bênção para essa etapa. Porque agora, a etapa onde estamos é uma etapa a qual é a mais importante. Porque é a etapa de dar a fé de rapto a toda a igreja noiva que está pronta, mas falta essa fé de rapto. A fé de rapto está nos trovões. Portanto, há e haverá um grupo de pessoas que estarão bem afiados, com esse olho profético bem afiado, para captar isso que estará produzindo esses milagres a nível internacional e não farão com isso algo para se beneficiar, nem estarão glorificando a eles a si mesmo, porque Deus não vai dar o poder a alguém que o use para seu benefício. Ele saberá a quem dar esse conhecimento. Fé é revelação. Adoção é revelação.
conhecimento. E vejam que eles escutaram. Veja o que diz o irmão William. Aqueles que subiram lá em cima teriam muita fé com o que viram e ouviram. Imagine, ouviram Deus trovejando ali, porque um trovão é a voz de Deus. Ouviram a voz de Deus, pois estavam ouvindo os trovões. Então encontramos que a adoção depende dos trovões, a voz de Deus. E continua aí o irmão William falando, e vejam como no topo do monte de Sião, que é a igreja, o qual foi mostrado no monte da transfiguração, essa ordem da sua vinda da vinda, nos diz, vejam, na página 42, parágrafo 345, Mateus 17, muito bem. E depois de 6 dias, Jesus toma Pedro, Santiago e João, e em uma alta montanha em particular, ele foi transfigurado diante deles, e seu rosto brilhou como o sol, e suas vestimentas eram brancas como a luz. Ele foi transfigurado. O que fez? Passou dentro da transformação para o dia da sua vinda. Eles tinham levado Jesus à montanha, ou ele os tinha levado, e ele foi transfigurado diante deles, transformado. Suas vestimentas brilharam como o sol no meio da sua força, e apareceram com ele Moisés e Elias. Em que forma vem o Filho do Homem agora? E primeiro aparecerá, será Moisés e Elias. Agora note, antes que Jesus volte à terra, agora é pouco antes de tempo, mas o Espírito de Elias voltará à terra e tornará os corações dos filhos aos pais. A Bíblia diz, Jesus o viu aqui, os apóstolos viram aqui, a ordem da vinda do Filho do Homem glorificado. Ele será glorificado e voltará. A primeira coisa antes que o viram, o que era Elias, depois Moisés, e Israel voltando para lá, os guardiões da lei, e depois o Filho do Homem glorificado. Aleluia. Vê a ordem da sua vinda. Moisés e Elias é igual à vinda do reino, e outras escrituras, ou seja, outros escritos ali que ele faz que já o tem. Agora vejam como tudo isso foi mostrado aí, e como ali estava sendo adotado um homem, o qual é o que está ocorrendo aqui em cima, no topo do monte, a era da pedra angular. Os que estão escutando a voz de Deus. Os que estão aqui embaixo, como antes faziam certas coisas porque ele estava no meio deles, pois pensavam que o tinham, como aqueles que foram e não esperaram no aposento alto, e disseram, já temos, para que esperar? E se foram? Ficaram 120. E muitos pensam, não, já isso temos, o que preciso fazer é ficar com isto, e daí não queremos mais nada. Se perde o rapto espiritual, perdem e perderão o literal, o qual leremos já agora em alguns minutos. O que continua dizendo aqui nosso irmão William, onde paramos dessa mensagem rapto espiritual e o físico dos escolhidos de Deus. Há coisas que têm que ser feitas em nosso tempo, e isso vai identificar o povo do tempo final, com o qual Deus está. E a terceira etapa se cumprirá, e não se pode explicar mais pelo momento, mas estará trabalhando em tudo que tem a ver com a terceira etapa, porque estará onde?
no rapto espiritual do último dia. Na etapa da igreja correspondente ao último dia, ao tempo final. E nessa etapa será que se cumprirão todas essas promessas divinas. Terceira etapa. E as demais coisas que estão ligadas em que etapa? Na etapa onde está ocorrendo esse rapto espiritual. Terceira etapa e as demais coisas que estão ligadas à terceira etapa e a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação dos vivos. E, literalmente, o rapto literal para os que já tiveram seu rapto espiritual das eras passadas e do nosso tempo também. Na mensagem em pé na brecha, na página 38 nos diz: mas o chamado de Deus tem que vir. Quem quer que quiser marchar a terra prometida, ele escreve a era da pedra angular. Aí está o rapto espiritual. Que marche. E ele escreve ali: quem quiser marchar para a terra prometida, que marche. E desenha uma pedra angular e as eras. Nós estamos a caminho da terra prometida, amém. Que eles venham marchar. Estamos em nosso caminho para encontrar Cristo. E ele escreve na segunda vinda, no tempo do fim. E escreve sétimo milênio. E eu quis trazer isso a vocês para que pudessem ver e mostrar a vocês o erro que o homem pode fazer, até quando é sincero. E diz nosso irmão William, mais adiante continua dizendo, é importante saber, conhecer qual é a voz de Deus para o tempo em que a pessoa está vivendo. Se perde isso, perde a bênção do rapto espiritual, para que depois tenha parte no rapto literal que virá. Se perde a voz de Deus neste tempo final. Se perde os trovões, perderá o rapto espiritual, porque o que diz aí sobe aqui, e quem não estiver ali em cima, então perderá depois do rapto literal. O regresso dos cidadãos celestiais à casa do Pai. Amanhã haverá esse eclipse do Sol, o qual a Lua é a que vai interpor entre o Sol e a Terra. Vocês buscam essa informação, está nas notícias, na imprensa. E aí há muita informação de tudo isso que cobre, mas vem de cima. Eclipse solar anular. Veja essa parte. Estava vendo que... Vamos apagar isso por aqui. No eclipse. Vamos ver, eu não sou muito bom desenhista, mas aqui vamos ver como podemos fazer um desenho. Mais ou menos parece. Isso está um pouquinho mais aberto, mas o que eu quero mostrar é que o eclipse vai algo assim, como que cruza para lá, e depois no outro ano, em 2024 há outro, que também creio que faz assim, ao contrário. Depois consigo essa informação na internet.
Vejam, formando um X. Tudo isso tem um significado no programa divino. Assim que todos estes sinais que estão sendo mostrados nos céus mostram coisas que Deus está cumprindo e estará cumprindo mais adiante também. Recordem que o sexto selo é o cumprimento. Quanto à sua abertura, quando eles dizem, diz aí que descobrem ou abrem, é o que o nosso irmão William escreve, o cumprimento. A presença desses ministérios na Terra é para cumprir a promessa de trazer essa fé de rapto, porque ele vem pelo povo hebreu, mas diz em outra parte que como a igreja está a ponto de ser raptada, então ele vem pela sua igreja. E os hebreus aí o verão no meio da sua igreja atuando. E vem para nessa pedra não cortada por mãos. Essa pedra vem ferir nos pés de ferro e barro de oleiro essa imagem da besta nessa etapa dos pés de ferro e barro de oleiro, o qual pertence ao Império Romano, e esmiuçar esse reino e ser tirado esse reino e ser estabelecido o reino do Messias Príncipe. Isso é o motivo pelo qual está neste planeta Terra com o título de propriedade, com o livro selado, que esteve ali selado na destra de Deus e que foi tomado depois, que foi aberto e foi trazido à terra, aberto e entregue a um homem para que o coma. Esse livro que estava em cima, no trono de Deus na sétima dimensão, fechado e selado com 7 selos, já está na terra e está sendo falado esse conhecimento desse livro em uma forma simples. Mas é tão simples que a muitos passará por cima, exceto a um grupo. Ao grupo com percepção profética. A esse grupo que está clamando pela redenção, pela transformação do seu corpo. E depois, ao grupo das virgens fátuas e o povo hebreu que também receberão e entrarão, assim, a fazer parte do reino, da dispensação do reino, porque eles serão colocados aí na dispensação do reino. Bom, o regresso dos cidadãos celestiais à casa do Pai. Nos colocamos em pé e já deixamos imediatamente conosco o nosso apreciado irmão e amigo, o doutor William Soto Santiago.